Estamos iniciando mais uma edição do Conexão ACIT, o videocast da Associação Empresarial de Tubarão. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, que é mão de obra. Para falarmos sobre esse assunto, a gente recebe na nossa edição de hoje o Fábio Moraes, que é diretor de desenvolvimento do comércio e turismo da ACIT, superintendente do Farol Shopping. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. Também a Marisa Martini, que é diretora do Senac Tubarão. E a Ana Mazzucco, que é consultora de recursos humanos e também é empreendedora, né, Ana? Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço. Obrigada. Para a gente falar sobre esse assunto que rende, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento, e não sei se é esse momento, mas se isso já é algo que tem acontecido há bastante tempo, que é uma demanda, uma necessidade grande por mão de obra, e mão de obra qualificada. Eu queria trazer alguns dados aqui para a gente iniciar essa conversa. São dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que diz o seguinte: Santa Catarina criou em 2022, né, pouco mais de 90 mil novos empregos formais. O Estado ocupa, com esse dado, a 7ª posição entre os que mais geraram oportunidades no país. Fábio, isso é bom, é ruim ou é o quê? O que tu acha? Acho assim, depende da ótica, né? Obviamente que tem que ser observado que um dos fatores econômicos a serem sempre analisados é a taxa de desemprego. Se você tem uma taxa de emprego crescente, isso é benéfico para a economia como um todo, né? Mas a gente também tem que olhar para as tendências. Então, quando você pega excepcionalmente o mês de dezembro, no cenário Brasil, a gente teve um déficit de 430 mil vagas, né? E quando você olha num cenário ainda um pouco mais para frente, você, numa análise mais crítica de várias grandes empresas, não só empresas de tecnologia, você já analisa demissões em larga escala. Quando empresas grandes começam a efetuar demissões, vamos chamar assim de antecipadas, né? Empresas grandes possuem mecanismos de inteligência de mercado, né? Eles têm uma parte de planejamento muito bem fortalecida. Se eles já estão iniciando um processo de enxugamento das suas próprias empresas, isto sinaliza que num futuro breve a gente pode ter uma recessão econômica, né? Com a junção de N fatores econômicos não favoráveis. Então, no aspecto de 2022 é muito bom o número, né? Mas tem-se uma tendência em dezembro. Há uma diferença muito grande quando nós falamos de estado para estado. O Brasil é uma Europa, né? Vamos dizer, é um país muito grande. Então, quando você vai fazer planejamento e análise, tem que tomar muito cuidado, ter muita cautela. Porque nem sempre o diagnóstico de uma região é linkado a outra região. Sim. Então, Santa Catarina hoje, o Sul, mas principalmente Santa Catarina, tem a menor taxa de desemprego do país, acho que está 5%. Né? Quando você sobe para a região Norte e Nordeste, isso cai para 12%. Isso vai para 12% o número. Então você percebe o desequilíbrio. E aonde estão esses desequilíbrios? Historicamente, o Sul e Sudeste são economias pautadas na produção. Indústria, varejo, serviço e etc. As grandes empresas, grandes montadoras normalmente se instalam entre Sul e Sudeste. E o Nordeste há uma carência desse tipo de empresa privada que realmente fortalece o desenvolvimento econômico. E aí o que preocupa mais o mercado no âmbito geral? Quando nós analisamos uma provável política para o futuro social, nós prevemos ainda um aumento ainda maior de programas sociais. Isso é benéfico realmente para as pessoas que estão necessitando, mas no aspecto econômico você não desenvolve, né? Porque você não gera emprego, você não gera riqueza, né? Ninguém vai ficar rico com R$600 por mês, né? E isso também acaba causando esses desequilíbrios de forma estrutural e que nós percebemos que vai passando de governo para governo e de década para década, e isso não muda. É recorrente, né? Porque não há um plano de Estado efetivo
para dar equilíbrio, né? Então, olha só, equilíbrio que eu estou te falando. Hoje, o estado de Santa Catarina vive um colapso de mão de obra. Nós não temos mão de obra. Esse 5%, ele é flutuante. Então, nós estamos colapsados. Ou seja, as empresas estão deixando de expandir e crescer porque não tem mão de obra. E aí, quando você sobe para o país, lá para o norte e nordeste, você vê uma abundância de mão de obra. Aí que deveria entrar o poder público e sincronizar esse país tão grande para fortalecer o país como um todo. Então não há essa sinergia, essa sincronia. Sim. Porque a nossa economia ela é muito politizada. Então se você tem um governo do sul mais à esquerda ou mais à direita, isso tudo gera influência. Ela está muito atrelada a essa tendência político-partidária, né? E só para complementar, para poder dar a palavra para as minhas colegas, esses desequilíbrios, as pessoas acham que ter baixa taxa de desemprego ela é extremamente benéfica. E ela é até o segundo plano. Né? O exemplo aqui de Santa Catarina. Como nós estamos com a taxa de desemprego muito baixa, as empresas não conseguem crescer por falta de mão de obra. Né? Então, é um aspecto que tem que ser realmente observado. Pegando aí esse gancho, né, que tu joga aqui na mesa, tu citou aqui o setor de tecnologia, que está em franca expansão. A gente sabe que inovação, tecnologia é a bola da vez, assim. E, em contrapartida, precisa de mão de obra e não tem. Né? Inclusive, a gente tem um núcleo aqui na CIT que tem trabalhado incansavelmente para sensibilizar os jovens, para capacitá-los, inclusive, para que eles se insiram nesse mercado, né? E novos profissionais aí despontem. Né? Até passando para a Marisa, né, para falar dessa questão da capacitação também. Né? A capacitação seria um dos pontos principais nesse processo. As pessoas elas precisam também ser incentivadas, impulsionadas a buscarem isso, ou de que forma se poderia cooperar com esse processo? Bom, então vamos fazer uma referência à fala do Fábio. Né? Quando a gente vive uma situação como a gente vive em Santa Catarina, que as pessoas praticamente não têm desempregado, né? São poucos os desempregados, a gente também tem um déficit na qualificação. Porque automaticamente as empresas acabam contratando para fazer esse trabalho de qualificação dentro da sua própria empresa. As pessoas não procuram fora. Eu, como instituição formadora, e a gente tem várias aqui na cidade com qualidade indiscutível, né? E a gente tem até um núcleo que discute muito isso. A percepção que a gente tem é essa: as pessoas não buscam qualificação porque também não é exigido do mercado que ela se qualifique. Como a empresa precisa, ela, para crescer ou até para cumprir os seus contratos, ela contrata, independente da qualificação. Então, sim, a gente precisa muito que as pessoas sejam incentivadas a uma qualificação contínua e em áreas diversas. Tu falou especificamente da tecnologia. Uma pessoa que faz RH, que faz arquitetura, que faz engenharia, que faz medicina, de alguma forma ela também precisa entender de tecnologia. Sim. Não que ela vai ser um programador ou que ele vai ser um cientista de dados, mas ele precisa buscar qualificação nessa área, porque hoje a gente não faz mais nada, né, sem a utilização de tecnologia, e precisa ter conhecimento na área. Então, eu vejo que sim, esse trabalho que vem sendo feito pelo núcleo da CIT, você citou no caso aqui específico do ETI, mas a gente tem o da saúde, tem o das mulheres empreendedoras, enfim, todos os núcleos, todos eles, eu acredito que o foco principal é tentar buscar a qualificação, e o principal problema é essa defasagem que a gente tem na qualificação das pessoas. Os núcleos também, eles contribuem, e a própria associação, para sensibilizar as empresas a inserirem o seu colaborador e com isso, elevar também o potencial desse indivíduo, né, que acaba crescendo dentro da organização. Ana, quando a gente fala dessa passividade, né, as pessoas deixam de procurar, muitas vezes, elas esperam que o gestor faça essa, de certa forma, uma pressão para que elas busquem essa capacitação, né? Isso é cultural, Ana? As pessoas estão com falta de tempo ou não se atentaram para isso? Eu penso que, principalmente pós-pandemia, as pessoas estão mais dispersas.
Eu acho que as coisas ficaram um pouco mais fáceis e elas estão precisando ser incentivadas de alguma forma. Eu conversava com a Marisa antes de a gente começar o nosso encontro, o quanto que a gente precisa entender do todo, entender dos dois lados. Porque a gente entende, sim, que às vezes as pessoas estão culturalmente ou mais acomodadas na sua zona de conforto e não buscando especialização, mas o quanto que nas empresas a gente precisa também fazer esse movimento. Né? Então, tem o lado da pessoa de querer melhorar, querer se qualificar, sair de uma zona de conforto, não ficar só esperando pelo auxílio governamental, mas também das empresas de incentivarem isso. Eu brincava com a Marisa, eu dizia, olha, Marisa, a gente precisa pensar, nas empresas, a gente prefere segurar um louco ou empurrar um burro? E eu digo, eu prefiro 1000 vezes segurar o louco. Porque o louco está sempre disposto a se desenvolver, a fazer coisas diferentes, e a gente precisa começar a aproveitar um pouco mais isso. Porque aquele que não quer, o que a gente vai fazer com ele? Ele tem que buscar alguma motivação interna para querer e às vezes está dentro dele, né? E às Exatamente. Vezes, eu falei aqui tempo, mas tempo é prioridade, né? Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Prioriza a capacitação quem quer, né? Quem quer. Uma outra demanda importante, e aí falando do comércio bem forte, assim, nossa cidade é um polo comercial, ela atrai público de várias cidades aqui da região, certo? Está aqui o Farol Shopping, enfim, todo o comércio. O atendimento também, tanto quanto a tecnologia, né? O atendimento ao público, a vontade de atender bem, aquilo que é tão assim, que a gente sente, né? Muitas vezes não é preço, é atendimento, né? Tá atrelado à qualidade do produto, enfim, todo o ambiente, mas o atendimento é crucial, né? Como é que se lida com isso? Tem esse trabalho, os empresários estão atentos a isso? Tem um cuidado com isso, Fábio? Tu tem percebido? Eu acho que o cuidado do empresário em relação ao atendimento do negócio dele sempre foi prioridade, né? Um negócio de sucesso, ele precisa de 2 pilares, um produto e o outro é atendimento. Né? O pilar de produto, o recurso financeiro resolve. Né? Agora, o pilar atendimento, você precisa da junção de treinamento, como as meninas falaram. E aí a mão de obra aqui... E a mão de obra. Porque assim, o varejo, ele passa por uma disrupção em relação também à questão tecnológica. Né? Então... Anteriormente, você tinha um atendimento muito convencional no salão de loja, etc. Hoje, aquela pessoa que está no salão da loja ali, ou no atendimento daquele varejo, ela precisa ter domínio de tecnologia, de redes sociais, ela precisa saber escrever, ela precisa saber como ela pode se comportar em responder um cliente nas redes sociais, e dominar isso tudo amplamente. E, às vezes, as pessoas acham que por ter as suas próprias redes sociais, dominam esse tipo de tecnologia, né? de convívio social. Mas é muito diferente você lidar com redes sociais de forma profissional, querendo vender o teu produto, de que quando você lidar como cidadão, como usuário, né? Sim. Como realmente usuário ali daquela plataforma. E, às vezes, as pessoas confundem. Então, hoje também o varejo carece dessas pessoas que dominam esse tipo de ferramenta. Acaba se tornando uma oportunidade para quem quer realmente fazer a diferença no varejo. Uma outra coisa também que vem pressionando bastante as vagas dentro da área de serviço e comércio é o trabalho híbrido. Né? Hoje a gente consegue fazer uma avaliação do que realmente solidificou pós-pandemia e do que realmente se pulverizou, se perdeu, né, na atmosfera. A questão do trabalho híbrido se solidificou e ela está penetrada totalmente na área administrativa. Né? Hoje, qualquer lugar do país, as pessoas quando vão buscar vagas de gestão, vagas administrativas, a primeira pergunta que elas fazem antes de qual é o salário é híbrido. A flexibilização, né? Quantos dias é presencial e quantos dias é remoto? Isso faz diferença, né? Total. E aí isso também, o que está acontecendo? As pessoas estão buscando mais vagas nesses setores. Estão buscando qualificações para ocupar essas vagas. E isso está desguarnecendo totalmente essa parte de serviço e atendimento. Porque o varejo, vocês sabem, né? Cidades menores como a nossa ainda tem-se uma velocidade menor, né?
O varejo de rua não abre de domingo, fecha sábado 1 hora. Não. Shopping sempre foi shopping em todo lugar, é aquele horário puxado, né? Mas estamos falando do varejo globalmente. Então, as pessoas acabam buscando essas vagas. Não tem como você fazer um sistema híbrido dentro de um varejo. Não existe isso. Então, as pessoas acabam migrando um pouco mais para essas vagas administrativas. Então, tudo isso vem transformando. O que eu acho, como é que eu enxergo o varejo lá na frente? Ele vai ser atendido 100% por serviços, através de serviços de tecnologia. O cliente já está se habituando ao autosserviço. Um aplicativo, por exemplo. O aplicativo, ele vai entrar na loja, ele vai ter diversas ferramentas. Essa coisa da conveniência mesmo, né? Não mas da orientação digital. De ganhar tempo. Da orientação, ele vai entrar numa loja, ele vai conseguir ter toda uma orientação sobre aquele produto, desde orientar ele já sabe o que ele quer, a pagar. Hoje, vamos, por exemplo, aqui, hoje tem supermercados na cidade que nós conseguimos entrar, comprar qualquer coisa, sem olhar e sem falar com nenhum ser humano. E irmos embora. Isso é o quê? A tecnologia já não substituindo, né? Mas dando aderência para que as empresas continuem crescendo. Eu também faço parte do sindicato aqui, da cidade, e faço parte das discussões, né, entre os dois lados. E numa dessas discussões produtivas, vamos dizer assim, né? Porque isso é benéfico, você ter lados representados. Aliás, isso é necessário para dar equilíbrio. E aí tem sempre uma história da questão de quebras de caixa, né? A nossa cidade ela tem uma quebra de caixa paga pelos empresários muito maior que outras cidades e outros estados também. E eu falei, olha, fica difícil os trabalhadores cederem ao que eles já têm, né? Então, também não adianta ficar essa briga, né? Falei, olha, tem que entrar num consenso. Por quê? Se vocês não entrarem, o próprio sistema vai dar a solução. Tá aí a solução. Sim. Né? Então, tudo vai e acaba tendo que entrar no fluxo, né? Ou entrar no fluxo. Ou se reinventa, né? O problema disso é que, assim, quando nós falamos de uma cidade menor ou de negócios menores, como vamos falar o lojista, que ele tem uma loja, que ele tem 2 lojas, que ele não pertence a uma rede, ele tem uma certa demora no acesso a essas tecnologias, né? E uma capacidade de investimento muito menor. Então, é esse que talvez não sobreviva. Sim. Né? Mas isso está diretamente associado à mão de obra? Com certeza. Né? Porque há uma transição de atendimento offline para o online. As empresas que não tiverem capacitadas para isso, elas vão gradativamente, dia a dia, verificar a queda no seu faturamento. Ou seja, não existe mais aquele negócio de não, isso eu não quero, não gosto. Tem que Ele se tem abrir, que buscar. né? Se abrir para essas possibilidades. E aí que entra, né, sem querer fazer propaganda, né, mas aí que entra a City. Né, que é um meio de um empresário menor fazer parte de um ecossistema maior e ter acesso à informação, ter acesso a pessoas especializadas, né, para que possa lhe orientar de como ele passar e transitar por toda essa fase. Então, não necessariamente é só o recurso econômico. Às vezes também é o querer e ter a humildade de falar, olha, eu preciso me reinventar. Né? Eu acho que esse ponto, se falasse, chega com o seu problema. Pelo menos, né? Chega com o seu problema. Eu preciso pode ser disso. problema dos outros. Então, quando a gente está num ambiente onde favorece essa discussão, a análise sobre tudo isso, a gente busca alternativas mais fáceis para todos, né? Sim. Então, é importante ter esse olhar, né, Fábio, de entender que precisa se reinventar o tempo todo, precisa estar atento. Se não, se vê que tem os entraves por conta de todo o contexto, procura a associação e leva o seu problema, né? Falando de capacitação, Marisa, tu iria falar alguma coisa? Posso falar? Fica à vontade, então, por favor. É porque tem a ver com isso que o Fábio falou. O que eu entendo e alguns desenham esse cenário é que é fato mesmo que alguns movimentos dentro das organizações vão tender para um atendimento mais online mesmo. Mas
a gente vai continuar tendo presencial. E aí, essa questão do atendimento, ele passa a ser muito mais especializado. Então, a pessoa que atende não é uma pessoa que sabe falar ou que sabe mostrar o produto. É uma pessoa que entende de gente, porque quando a pessoa chegar na loja, ela vai encontrar muitos perfis diferentes. E aí ela precisa fazer um atendimento personalizado. Então, é uma pessoa que entende de gente. E aí a gente precisa desconstruir, né, o que a gente sempre viu como uma pessoa que atende em loja. Sim. O Fábio está falando dessa questão de trabalhar muito online, né? Mas o presencial, ele tende a continuar. Vocês vão perceber assim, ó, quando aconteceu a pandemia, a gente mudou para um online todo mundo, né? E a gente não via a hora de voltar para o presencial, porque a gente precisa ainda ter contato, a gente precisa ainda ver pessoas, conversar, enfim. E isso vai continuar de alguma forma, mas com uma tendência de especialização mesmo da mão de obra que estiver no front ali, no atendimento. Então, eu acho que sobre capacitação na área de varejo, a gente tem um desencontro. Eu acho que os empresários precisam muito de qualificação e as pessoas não buscam a qualificação. Tu está falando de empresário, você está falando do dono do negócio, inclusive. O dono do negócio. Ele tem muito interesse. Eu sou uma pessoa que eu circulo muito no meio. Eu converso muito com as pessoas e muitos me apresentam demanda. Aliás, todos, né? Todos dizem que precisam de pessoas qualificadas e todos apontam várias necessidades. Isso é uma dor, assim, muito presente hoje, né? Muito, muito. Tem horas que eu falo assim, meu Deus, o que está faltando para esse encontro acontecer? Porque, como eu falei, a gente tem instituições, a própria CIT faz muita qualificação, né? A gente tem consultores, a gente tem instituições, oferece. E nem sempre a gente consegue ter o público para fazer essa qualificação. O Fábio falou do sindicato, o sindicato também faz qualificação, enfim, muita gente faz. E muitas vezes a gente não consegue atingir o público que precisa. E aí atendeu a necessidade do empresário. Então, sim, precisamos em algum momento quebrar esse movimento. Esse movimento de que eu contrato sem qualificação e ao mesmo tempo eu tenho a necessidade de pessoas qualificadas. Esse hiato, né? Exatamente. A gente só quebra isso com uma oferta maior de mão de obra. Que você possa escolher, né? Que Fábio? você possa escolher. Foi a frase que a Marisa utilizou logo no início da fala dela, é perfeita. O que faz as pessoas buscarem a qualificação é o desejo de ocupar uma vaga, um cargo, uma outra cadeira, né? Como não há essa abundância de pessoas e o empresário acaba sendo forçado a sobreviver e não se desenvolver, a base também não se mobiliza para falar, olha, eu tenho que me qualificar para ter uma oportunidade melhor. E aí a gente gera um ciclo vicioso. É isso que nós vivemos hoje, né? Um ciclo vicioso, mas que, como eu disse, esse ciclo ele é diferente em estado por estado da nossa nação. Então precisava ter alguém que compactasse esses problemas e falasse, peraí, Santa Catarina está com esse problema, né? Olha, nós temos outro estado aqui que tem sobrando gente. Não é tudo brasileiro, é todos brasileiros. Uma pauta que eu sempre Filho trago da pátria. é o quanto que a gente precisa passar a entender de gente. Quando a Marisa fala que a gente precisa entender as demandas dos empresários, entender a necessidade dos candidatos que às vezes não existem, a gente precisa começar a ter uma visão um pouco maior de tudo isso, que é o entender de gente. A gente aprendeu muito isso, né, Fábio? O quanto que cuidar das pessoas sobre um olhar mais humanizado tem reflexos muito positivos. E tem reflexos positivos, gente, para o empresário e para os profissionais. Eu gosto muito de utilizar um indicador, eu faço muita pesquisa. Eu estou sempre pesquisando para conseguir buscar melhor solução para as pessoas. E quando eu falo pessoas, são empresários, são empregados, são clientes, porque a gente precisa entender de gente para a pessoa que vai chegar na nossa loja, eu entender como que eu vou atender. Mas eu faço muita pesquisa e a gente precisa começar a perceber que tem particularidades e a gente precisa começar a tratar as pessoas com mais humanidade. Gosto muito do índice de felicidade no trabalho, porque a gente traz, as empresas às vezes não estão preparadas, está faltando demanda, mas e quando a gente começa a olhar quem que está fazendo parte desse corpo?
como que está o investimento nas pessoas. Não, eu pago, inclusive, salários acima do mercado para reter a mão de obra. Gente, a gente não retém ninguém. A gente engaja as pessoas. A gente faz ações com base nas pesquisas do que está precisando, do que sente falta. As estatísticas nos mostram que hoje não é só salário, né, que mantém os empregos. É um comprometimento, é o entender que o meu perfil é de atendimento e me dá prazer atender, então eu vou buscar capacitação no que eu gosto de fazer para fazer cada vez melhor. E isso tudo está por trás do entender de gente. Tu me lembra uma dinâmica agora, Ana, que a gente teve a oportunidade de participar na CIT, depois a gente vai falar sobre esse programa também, com a equipe da associação que está sendo conduzida pela Ana, de identificação do perfil de cada... comportamento. E aí, é interessante que muitas vezes a pessoa A, ela tem o perfil A, ela tem o perfil B, ela está na posição C, ou ela está fazendo uma coisa que ela não gosta, nem ela sabe disso. Né? E aí, lá na ponta, o cliente muitas vezes recebe um trabalho aquém do que deveria, não é fidelizado, também tem todo esse círculo, né? Círculo. Porque a pessoa nem se conhece, não sabe nem o que gosta. Elke? Porque, assim, muitas vezes, principalmente essa geração, eles estão mais atrás de um retorno financeiro. E aí eles vão aceitando qualquer coisa e depois que pega essa qualquer coisa, começa a reclamar, começa a não ser feliz, começa a não entregar, e aí o entregador não está satisfeito. Eu cheguei ao cúmulo, eu prestei serviço numa loja do comércio e a gente contratou uma vendedora. A menina tinha anos de empresa, no comércio. E ela olhou assim, não, é porque eu preciso ir embora às 6 que eu tenho que pegar minha filha na creche. Eu digo, não, mas aqui é uma loja, se o cliente chegar às 6, a gente precisa atender esse cliente, porque, inclusive, a tua remuneração é variável, vai incidir comissão e tu vai ganhar sobre isso. Não, mas o importante é a minha filha, eu tenho que pegar ela às 6 na creche. E pediu demissão, e saiu. E aí a gente fica pensando qual é o comprometimento dessas pessoas com o todo. Porque eu entendo que a filha precisa ser pega na creche, está tudo certo, a gente precisa respeitar. Só que o ciclo precisa rodar. Como o Fábio disse, a gente precisa ter um ciclo para poder as coisas se permanecerem, fazer o dinheiro movimentar e a economia crescer. E isso requer o comprometimento de todos. E aí a gente entra nessa questão do perfil, que tu trouxe muito bem. Sim. E a gente precisa começar a ter mais sensibilidade sobre isso. Não é só fazer o que eu quero, o que eu gosto. É entender que eu sou boa nisso. Então eu vou dar preferência para isso, mas que eu preciso fazer outras coisas também para o negócio rodar, né, Fábio? A gente ter o retorno que todos precisamos. Sim. É que eu acho que nós também estamos vivendo um momento entre as empresas e os trabalhadores que há uma mudança de geração. Né? Então, há uma geração entrando aí, né? Estão vindo lá de baixo, né? Assim como a gente veio lá atrás, e estão emergindo. E as empresas também têm uma certa dificuldade de lidar com essas gerações anteriores. Até porque os donos, os diretores, os gerentes são de gerações anteriores e têm uma certa dificuldade de lidar com essa geração que está vindo, que vai tomar todos os nossos lugares. Então, acho que entender como essas gerações se comportam e tentar se adaptar a elas é fator de sucesso. Porque se você ficar tentando transformar a geração para aquilo que você espera, você não vai conseguir. É muito mais forte que o seu desejo, né? Quando a gente fala da nova geração, me parece assim que a gente foca no jovem, né? Obviamente, no jovem que está saindo para o mercado, né? Ou que está pensando em, enfim, essa geração inovação, tecnologia, disruptiva, né? Mas agora também tem um público, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? De potenciais profissionais para a absorção do mercado, que é o mais 50. Vocês já ouviram falar nisso? Um público experiente, sim. Que tem características próprias de... É claro que eles vão ter que se reinventar também, né? Mas são pessoas aí que estão... A expectativa de vida crescendo, né? As pessoas vivendo mais... Essas pessoas estão dispostas a acrescentar com a sua aptidão, com aquilo que sabem fazer bem. Podem somar com essa geração, não? Fundamental. O que vocês acham disso? Assim? Para mim é fundamental, e aí eu volto no termo entender de gente.
A gente precisa começar a interagir de uma forma mais assertiva. Eu trabalho em várias empresas hoje em dia e tem uma que eu tenho um carinho especial porque eu tenho um time de 20 pessoas. E aí eu tenho profissionais de 17 e eu tenho profissionais de 63. E quando eu entrei, a gente tinha muito essa dificuldade de como lidar, não porque ele entende tudo de tecnologia, não porque ele tem muitos vícios, e como um belo trabalho de equipe, uma interação, fazer mostrar que a tua experiência vai contribuir com o meu desenvolvimento e que a minha inexperiência vai contribuir com o teu amadurecimento também. A gente precisa fazer essas pessoas perceberem a necessidade de interação, de fazer troca de conhecimento, troca de experiências, bagagens. E isso tudo, os gestores, principalmente, têm que estar muito focados nisso. Porque quando a gente não foca, a gente corre o risco de não valorizar os novos e também não valorizar os experientes. A gente precisa entrelaçar isso. Essa diversidade, isso também é diversidade. Absorver também. Quem já tem experiência, quem viveu vários ciclos, muitas vezes dos negócios, e hoje se abre para esse novo momento, né, Marisa? Então, assim, ó, às vezes a gente tem críticas com relação à nova geração que, para mim, são bem duras, assim, ó, porque, veja bem... Já é meio que um estigma, assim, né? Exatamente. E eu tenho muitos jovens, né? Eu trabalho com muitos jovens, a gente faz o programa de aprendizagem, a gente tem cursos que são para jovens mesmo. E eles só têm um jeito diferente de ver as coisas. E eles têm um jeito diferente de buscar o conhecimento. E, de fato, eles têm um acesso melhor do que nós tivemos na nossa época. Só que existe uma coisa que são as nossas habilidades socioemocionais, né? Que a gente só desenvolve vivendo. Né? A gente, às vezes, quer uma liderança de 20 anos com a mesma estrutura emocional de um gestor de 45, 50 anos. A gente não vai ter. Porque a pessoa vai ter que passar fases, ela vai ter que viver algumas situações e buscar o aprendizado através desse... Só um parênteses, é aquela velha história, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 20 anos, né? Fecha parênteses. Mas é isso mesmo, porque, na verdade, quando a gente tinha os 20 anos, a gente tinha as pessoas com a cabeça melhor. E a gente aproveitou algumas pessoas para nos ajudar. Exatamente, ter essa habilidade de absorver o que e eu acho melhor. Que é a mesma coisa agora. É esse equilíbrio que precisa ter. E a gente também tem muitas pessoas que já estão há muito tempo numa função ou numa profissão e que estão buscando se recolocar no mercado. Agora, recente, a gente fez uma qualificação para uma empresa em que a gente tinha exatamente isso. Era uma formação para desenvolvedor. A gente tinha jovens de 18 anos, tinha jovem aprendizagem fazendo curso e tinha pessoas de 45, 50 anos buscando uma nova colocação, uma nova profissão. Né? Então, e funcionando bem junto. Porque, gostoso, né? Porque era bem isso que a Ana falou. O mais velho estava ajudando o mais novo nas questões emocionais, no controle da ansiedade, enfim, questões que são relacionadas ao jovem mesmo, essa vontade imensa de fazer tudo ao mesmo tempo, e que o mais velho já sabe que não vai funcionar assim. Então, eu acho que esse equilíbrio é bem importante. E a gente tem que entender também que essa nova geração vai passar pela nossa empresa. Que aqueles empregos, como eu, que tive 15 anos numa empresa e 22 na outra, mas eu comecei bem cedo, essa parte aí talvez não exista mais. E eu preciso estar preparada para ter alguém para substituí-lo, porque ele vai sair. Então, eu acho que a nossa cabeça precisa mudar para isso também. Que essa mudança constante que a gente vai ter de funcionário pode ser muito boa para a empresa. Porque enquanto ele ficar, ele vai entregar muito. E aí ele sai. Aí ele busca outra coisa. E aí, Marisa, a gente pega muitas pessoas falando, né? Mas eu vou investir, vou desenvolver, vou capacitar, e se ele vai embora? Gente... Então, eu ia perguntar sobre isso. É importante a gente dar esse incentivo de desenvolvimento, porque a nossa empresa precisa crescer. Mais vale ter pessoas desenvoltas e querendo, com sede de querer mais, e muitas vezes querendo até rodar, por que não? Para a gente ter sangue novo, visão nova, e a empresa está estruturada para isso. Estarmos preparados para isso também é muito importante. Nós estamos falando aqui sobre essa questão comportamental muito forte, está muito associado à mão de obra, né? Não tem como dissociar realmente. Mas tem algumas questões também que são desafiadoras para o empregador
quando ele se depara com a necessidade de contratar alguém, de ampliar a sua equipe, enfim. Questão burocrática, a questão tributária. Né? Muitas vezes o empregador pensa, eu tenho que contratar, meu negócio vai crescer, ou ele está crescendo, eu preciso, já não dá mais para trabalhar com a estrutura que eu tenho. Mas aí ele vai fazer as contas, vai botar, como o Fábio falou, né? Muitas vezes a estrutura é enxuta, né? Pequeno negócio, e aí, abrir um outro parênteses aqui, os pequenos negócios são os que mais empregam muitas vezes, né? São grandes desempregadores, mas esbarram nas questões aí burocráticas, tributárias, enfim. Como é que vocês enxergam isso? Assim, como driblar essa situação? E até o novo modelo de trabalho que o Fábio citou lá no começo, né? O híbrido. Que também precisa de regulamentação. Essa adequação também, isso né? tudo. Entender como lidar com isso também. Acho que a primeira, quem tem que se atualizar nessa questão, primeiro é a legislação trabalhista, né? Então, hoje, você tem um mercado aí que está flutuando sem regras, né? Por exemplo, esse mercado de prestação de serviço digital, né? Sim. Que seria um emprego complementador de renda, né? Aí você tem os aplicativos de transporte, aplicativos de delivery, etc, etc. Essas pessoas, elas estão flutuando dentro de uma informalidade total, né? Mas para você ver, quando o governo não faz a parte dele, mesmo assim a iniciativa privada avança. Porque a necessidade é grande. Né? Precisa acontecer. Né? Mas ele vai pelo aquele espírito empreendedor que o dono da empresa tem. Porque os Matando riscos, um leão por dia. E os riscos são altíssimos. De alguém acordar mal-humorado aquele dia, dar uma canetada e falar, olha, isso não pode e nunca pôde. E aí estabelecer multas que podem quebrar empresas, podem, né? E também expurgar grandes players internacionais que estão aqui no nosso mercado hoje, né? Então essa regulamentação para dar equilíbrio a essas relações é importante. Mas o governo precisa se atualizar e se colocar. E entender também, tem as famosas anomalias, né? A pejotização, o que é a pejotização? É uma condenação do sistema de trabalho tradicional. É o sistema falando assim, olha, governo, o sistema, eu estou dizendo, trabalhador e empresa. Carteira de trabalho? Não, pejotização CLT, não. Você ser pessoa jurídica dentro de uma empresa só, ou de duas, no máximo 3 empresas. Tá? É o que o mercado chama de pejotização. Já tem. Entendi. Né? Empresas grandes, cargos de liderança, altos salários. Normalmente, empresas de tecnologia é PJ. Vamos falar aqui. Pejotização, entendi. Vamos deixar claro o que acontece, né? Na maioria das vezes. Isso é uma forma que o mercado já está se posicionando e o governo sabe. É uma alternativa que o mercado encontrou para driblar, talvez, esse. Não é para driblar, sistema. É para encontrar um equilíbrio entre aquilo que ele pode pagar e aquilo que o trabalhador quer receber. E às vezes que ele quer para a vida dele, porque ele também não quer, às vezes, o engessamento do sistema. Às vezes é bom na maioria das vezes é bom E outra, para quem hoje, aceita isso também. O que mudou, a gente está falando de gerações, mas as pessoas são as mesmas. Não existe geração Y, Z, H, não existe isso. Na verdade, as pessoas querem as mesmas coisas, sempre, existe né? é o seguinte, a informação. Então, hoje, os nossos filhos, eles têm forma de receber a informação totalmente diferente de nós. Totalmente. Na nossa época, a gente tinha que comprar uma revista, o gibi, ou ler um jornal. Hoje o cara tem o celular na mão dele. Então pergunta pro Google. Mudou o mundo. O Google responde pra gente. Não é que as pessoas mudou a geração. Não, mudou a forma que o mundo se encontrou, se orientou. Então tudo isso, o sistema vai se acomodando. Essa questão, essas mudanças, os governos, e não é só do Brasil, tá? Os governos no mundo não estão conseguindo acompanhar a necessidade do sistema de se atualizar. É verdade. Né? Por quê? Porque normalmente... aí que você entra, infelizmente, vamos ter que entrar na questão política um pouco. Não da política partidária, mas da política em si. Porque como você não tem técnicos ocupando determinadas áreas de todas as esferas municipais, estaduais
e federais, as pessoas que estão lá não entendem o que acontece no mercado e muito menos têm capacidade de propor uma solução para aquilo. E aí a gente fica nesse desencontro. Anteriormente, as empresas... Tu diz na gestão pública, né? Na Você gestão está falando pública. da gestão pública. E aí, anteriormente, as empresas e os trabalhadores não sentiam isso tanto porque não existia a velocidade que existe hoje dos negócios. Que a internet, que tudo colocou velocidade nisso tudo. Né? E os governos não conseguem acompanhar mais. É muito difícil, no mundo inteiro. Então precisa ter uma força-tarefa para dar sincronia. De uma coisa é certa. Na nossa época, quando nós começamos, a gente tinha um desconto de INSS da nossa carteira, qual a gente falava, nossa, que legal. Aos 60 anos eu vou me aposentar. Hoje o meu filho faz conta. Se ele pagar o teto de R$700 durante não sei quanto tempo, e se ele não pagar, e se ele investir aquele dinheiro em um outro investimento, ele vai poder parar de trabalhar antes e ter muito mais receita. Então o que mudou não foi a geração, foi a informação. Aí Exatamente. o próprio sistema busca o quê? O que meu filho vai buscar? Não, eu não quero ser CLT. E até o poder trabalhar é muito relativo, porque ser produtivo e ser funcionário não tem necessariamente a mesma, né, mesmo peso. Ele pode ser produtivo, ele pode ter resultados de outras maneiras. Já se pensa assim também. E outra, né? ele não, por que quer que ter ele um tem emprego ou quer ter um... Por que ele tem que trabalhar só para uma pessoa? Exatamente. Ele tem que cumprir a entrega. Se ele trabalha para 3 empregadores e os 3 estão satisfeitos, tá tudo certo. Interessante. Tem tanta coisa que eu queria falar ainda. Eu queria falar sobre, sobre alguns pontos aqui, mas a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Quando eu falei que passava rápido, era verdade. Eu não posso terminar essa conversa tão interessante, tão rica, falando do trabalho que tem sido feito aqui na Associação Empresarial, na ACIT, com a equipe. Certo. Que agora, em 2023, foi nomeado de Jeito de Ser ACIT. Jeito de ser O que é o Jeito de Ser ACIT? É esse pertencimento. É essa coisa de vestir a camisa, não só porque te deram a camisa para vestir, mas porque tu gosta e tu sabe o que está fazendo. Vê sentido Né? no que Faz faz. sentido, exatamente. faz. Queria pedir, Ana, antes da gente se despedir, para tu contares um pouquinho como tem sido essa experiência. Gente, isso é muito legal. Eu brinco algumas vezes que a CIT é nosso case de sucesso, né? Porque os resultados que a gente está percebendo desde que a gente começou a tomar esse cuidado são significativos. Olha o nosso número de associados, enfim, olha todo o nosso crescimento. E a gente começou já há alguns anos tomando cuidado efetivamente das pessoas. Tentando buscar uma gestão mais participativa. Tentar entender quais são as necessidades da empresa. Eu gosto muito dessa minha analogia com as minhas mãos. O que a empresa precisa? Quem que eu preciso ter para cumprir as necessidades da empresa? Porque muitas vezes funciona assim, desencontrado, e está tudo bem. Funciona. Mesmo a CIT sendo uma instituição. Mesmo a CIT sendo que, uma associação diferente, diferente, de um negócio, com um regimento um pouco Sim. diferente. A gente precisa ter as pessoas alinhadas com o propósito da empresa. Tornar elas participativas e tendo orgulho de vestir a camisa, a CIT. E aí a gente começou com um trabalho muito bacana. Estamos indo para o 2º ano, e agora no 2º ano a gente batizou o Jeito de Ser a CIT, para que elas se sintam pertencentes. Ouvindo um pouco mais elas, entendendo a necessidade delas, entendendo o que a CIT precisa para tornar elas mais produtivas, mais participativas, mais comprometidas. E isso foi muito gostoso. A gente desenhou já o plano de ação agora de 2023. Vamos começar agora, nos próximos dias, já startando alguns planos e alguns projetos, mas a gente parte muito também de entender o que a diretoria e os associados esperam da associação e o que esse time está disposto a entregar. É fazer pesquisa, é entender o que a gente precisa fazer para gerar essa conexão, porque precisa ter essa conexão. Elas precisam querer estar aqui. O nosso índice de felicidade no trabalho tem que ser alto,
para o nosso resultado ser alto. Muitas pessoas vêm para mim e dizem assim, nossa, Ana, tu está olhando só para o lado da empresa, utopia as pessoas serem felizes. Não, gente, uma pessoa feliz produz mais. Uma pessoa produz mais, a empresa tem mais resultado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E é esse cuidado, esse zelo que a gente está tendo com o time aqui da City, né? Estamos crescendo forte e com alto índice de engajamento. Muito bacana. Gente, infelizmente o tempo curtíssimo, né? 40 minutos aqui para essas feras aqui reunidas. Foi curto. Mas vocês estão convidados a voltar, tá? Vou incomodá-los lá no WhatsApp para a gente agendar, Fábio, Marisa, Ana. E encerrando, então, agradecendo, né, a presença de vocês e esse compartilhamento tão rico que a gente acredita que chegue lá na ponta, né, e de alguma maneira sendo uma luzinha, ajude, né, e abra esse canal também. Eu quero lembrar, né, que o site da City tem um campo para cadastro de vagas, né? Então os associados, eles têm acesso, é um ambiente seguro, né, onde eles podem cadastrar ali a sua vaga e fazer a gestão dessa vaga. Né? A gente não faz a seleção, a City, né, não faz a seleção, mas ela ela bota na vitrine. Então é interessante também lançar a mão dessa ferramenta, é uma forma também de colocar ali a sua oportunidade, né? E quem sabe ter aí o seu candidato engajado, com né? Certeza. Enfim, eu queria falar sobre tantas coisas, comunicação interna, que é tão importante, né? Mas quem sabe a gente faz um outro episódio aí, vocês estão mais que convidados, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Fábio, Marisa, Ana. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Elke. A gente agradece também a você que nos acompanhou até aqui e pede também que você compartilhe com a sua rede para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Até a próxima edição do Conexão à City.